Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde, André Longo, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, e do secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes. Contamos também com a presença dos intérpretes Danley e Marcos Vinícius. Os secretários vão iniciar com alguns anúncios e em seguida partiremos para as perguntas. Boa tarde ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, ao secretário de Trabalho, Alberes Lopes. Boa tarde a todas e todos. Hoje, Pernambuco registrou 1.704 novos casos da Covid-19, dos quais 42% eram quadros graves e os outros 1.664, 98% eram casos leves. Também foram registrados novos 28 óbitos ocorridos desde o dia 25 de maio. É preciso, primeiramente, colocar que esse aumento do número de casos se deve a um maior número de testes processados que entraram no banco de dados no dia de hoje. No boletim de hoje, estamos removendo do banco de dados do Estado 229 casos graves e 65 óbitos da Covid-19, já que apesar de inicialmente notificados aqui no Estado, por terem sido atendidos em unidades de saúde pernambucanas, eram pessoas residentes em outros estados e até em outros países. Acho que todo mundo se lembra que um dos primeiros óbitos aqui de Pernambuco foi de um turista canadense, que estava a bordo de um cruzeiro, e esse caso ficou registrado como de Pernambuco, E a revisão de dados e a orientação técnica é que esse dado seja contado, por exemplo, mas de outros estados também, principalmente da fronteira, sejam contados nos locais de domicílio. Então, nós estamos fazendo essa avaliação e comunicando hoje. Isso também demonstra que o SUS em Pernambuco, por conta do grande avanço que teve em sua rede assistencial, em especial no interior do estado, próximo às fronteiras, tem sido solidário com atendimento a moradores de estados vizinhos. E aqui o contingente maior de casos que a gente está colocando se referem especialmente à Bahia, à Paraíba e a Alagoas. Isso demonstra, na verdade, com esta medida, nós estamos seguindo as orientações técnicas para que os casos sejam registrados por local de residência, evitando assim duplicidade de registros que poderia estar ocorrendo. Agora, Pernambuco totaliza atualmente 130.199 casos da Covid-19, sendo 25.420 casos graves e 104.779 casos leves. E o número atual de óbitos é de 7.619 óbitos. Além disso, gostaria de ressaltar que hoje, após o trabalho de qualificação dos dados para descentralização do banco de informações para os municípios, voltaremos a divulgar o detalhamento dos casos leves por município a partir do boletim epidemiológico de hoje. Após uma série de tratativas com a MUP, com o Conselho de Secretários Municipais de Saúde, para que a gente pudesse diminuir o delay de informação. É certo que o boletim informativo de um ou outro município ainda poderá sair um pouco desconectado dessa informação que a gente está passando hoje, mas à medida com o passar do tempo a gente vai diminuindo cada vez mais esse delay e a possibilidade concreta da gente ter essa informação uníssona entre município e estado. Com relação aos dados epidemiológicos e do sistema de saúde que norteiam o nosso plano de convivência, observamos nas 4 macro-regiões do estado uma redução nos casos de síndrome respiratória aguda grave e também nos óbitos na análise dos últimos 15 dias, que é o parâmetro que temos atualizado, a gente tem sempre dito. Avaliamos os dados diários por semana epidemiológica, mas sempre observando tendências de 15 dias que permitem a tomada melhor de decisão. No entanto, como temos frisado, não há um comportamento homogêneo ainda dentro das próprias macro-regiões do estado. Por vezes, uma GERES está num estágio melhor do que outras
e a gente precisa considerar isso também na tomada de decisão nos avanços do plano de convivência. Isso reforça a necessidade de continuarmos acompanhando as informações epidemiológicas e os indicadores da rede de saúde, e indica também que não podemos tomar medidas homogêneas em relação ao plano de convivência, como temos dito. Essas análises dos dados apontam para uma condição bem mais positiva no agreste meridional, notadamente a cidade de Garanhuns, que inclusive visitei na manhã de hoje, para inaugurar algumas melhorias no serviço de radiologia lá no Hospital Regional Dom Moura. Então, já pedindo aqui desculpas, porque a gente atrasou um pouco hoje, porque teve essa viagem ao interior do estado que estava programada. Por lá, na 5ª Gerência Regional de Saúde, tivemos uma redução superior a 40% nos casos de CIRAG, na comparação das semanas 35 e 33, e uma queda de mais de 30% nos óbitos por síndrome respiratória. Com isso, nós podemos ter a segurança de avançar de etapa na 5ª GERES, igualando então a situação hoje em toda a 2ª macro-região. Com relação à 4ª macro-região, o cenário da 7ª GERES, Sertão Central, que tem Salgueiro como cidade polo, precisa ser analisado nos próximos dias com maior cautela. Por outro lado, a 9ª GERES, que viveu um momento de isolamento social rígido e que não vinha avançando de etapas nas últimas semanas, apresentou, por conta dessas ações mais restritivas, indicadores muito satisfatórios. Tivemos uma redução de 49,1% no número de casos de síndrome respiratória aguda grave e de 57,9% nos óbitos no acumulado de 2 semanas. Dessa forma, o Sertão do Araripe vai avançar, passando dentro do nosso plano de convivência. Já a 8ª GERES, Petrolina e a região do Sertão de São Francisco, também apresentou queda importante de 31,8% nos casos nos últimos 15 dias e também vai poder avançar de fase. Por outro lado, a 3ª macro-região, e aí a gente considerou toda a 3ª macro-região, vai permanecer na etapa em que se encontra, para que possamos observar a evolução da doença nesta semana. Apesar da 6ª GERES, que é Arco Verde, apresentar indicadores um pouco melhores, a 10ª e a 11ª GERES, Sertão do Pajeú, apresentaram queda nos óbitos, mas uma situação limítrofe entre a estabilidade e o crescimento com relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave. Na 1ª macro-região, que avançou esta semana para a etapa 8, nós acreditamos que seria melhor uma análise do comportamento diante ainda dessa mudança precoce, então ela fica para uma reavaliação na próxima fase. Todos os detalhes do plano serão detalhados em instantes pelo nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, mas antes de passar a palavra, gostaria de mais uma vez ressaltar os avanços no plano de convivência, que são um reflexo das ações no poder público, mas primordialmente das atitudes de cada um de nós. E nesse processo de retomada, precisamos seguir rigidamente os protocolos e recomendações sanitárias de cada setor, porque prevenir ainda continua sendo a melhor proteção. Só com cada um fazendo a sua parte, será possível salvar mais vidas e continuar avançando no nosso plano de convivência. Com a palavra o secretário Bruno Chuamba para fazer o detalhamento do plano de convivência e das principais alterações para a próxima semana. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de cumprimentar o secretário André Longo, o secretário Alberes Lopes, e dizer que na última segunda-feira nós entramos numa fase importante do nosso plano de convivência das atividades econômicas com a Covid-19, com a macro-região 1, que reúne aí mais de 70 municípios da região metropolitana e das zonas da Mata Norte e Sul, entrando na etapa 8 e atingindo o nível 2 da nossa matriz de risco da pandemia, que nós denominamos da fase verde, né? Nós continuamos a avaliar os dados diariamente, consolidando pelas semanas epidemiológicas, como citou o secretário André Longo, para podermos definir os avanços que podemos fazer nas etapas do plano de convivência. E com a análise da última semana,
queremos anunciar a situação em que cada região vai estar a partir de segunda-feira, dia 7 de setembro. Então, a macro-região 1 permanece na etapa 8. Em relação à macro-região 2, nós teremos aí a GERES 5, com as 23 cidades do polo de Garanhuns avançando para a etapa 7. Essas cidades se igualam à GERES 4 de Caruaru, então todo o Agreste vai ficar aí na etapa 7, e com isso será permitida a ampliação do horário de funcionamento de shopping center e serviço de alimentação até às 22 horas. A macro-região 3, pelos números e dados que o secretário André Longo explicitou aqui, vão permanecer na etapa 6, enquanto que na macro-região 4, a GERES de Salgueiro permanece na etapa 6, a GERES 9, com sede em Oricuri, que estava na etapa 4, vai poder avançar para a etapa 6, e com isso poderão voltar a funcionar os serviços de escritório com 50% da carga, a volta de 100% do efetivo do comércio e aluguel de veículos, assim como serviços de vistoria, além de restaurantes, lanchonetes, cafés e demais serviços de alimentação, das 6 horas às 22 horas. E também das academias de ginástica e similares. Já a GERES 8, de Petrolina, avança da etapa 6 para a etapa 7, ampliando aí o horário de funcionamento de shopping center e restaurante para até às 22 horas. Essa será então a situação em que, em cada etapa do nosso plano de convivência, cada região do estado se encontra, a partir de segunda-feira, dia 7 de setembro. Essa semana pudemos dialogar, continuar nosso diálogo com os setores produtivos e temos alguns informes especiais de atualização do nosso plano. Como eu já havia anunciado na coletiva passada, estávamos estudando a segmentação do setor de eventos, que estava todo agrupado na etapa 10, para que possamos fazer um retorno gradual e faseado dessa atividade. Então, estamos seccionando o setor de eventos em 3 tipos de evento. Os eventos corporativos e institucionais, que são aqueles eventos promovidos por pessoas jurídicas, por empresas, por institutos, instituições, com o objetivo de capacitação, treinamento, reunião, palestra, seminário, assembleias, congressos. Os eventos sociais, que são aqueles que têm o objetivo de socialização e comemoração, como casamento, batizado, aniversário, festas, etc. E os eventos culturais, como apresentações, shows, teatros, museus e similares. Então, baseado nessa segmentação dos 3 tipos de evento, nós fizemos uma atualização do nosso plano de convivência, redistribuindo nas etapas seguintes. Então, vamos fazer a volta dessas atividades de forma gradual, dentro das etapas restantes, e ficou aprovada pelo comitê a volta dos eventos corporativos e institucionais em todo o estado a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de setembro, com os protocolos que serão divulgados no site e limitados a um máximo de 100 pessoas ou 30% da capacidade do espaço e com a mesma limitação dos horários de serviço de alimentação, que é de 6 até as 22 horas. A liberação é válida a partir da etapa 6 do nosso plano de convivência, contemplando, portanto, todas as regiões de Pernambuco, que de todas as regiões, nós temos GERES que estão na 6, GERES que estão na etapa 7 e GERES que estão na etapa 8. Atualizamos o nosso plano de forma que estamos prevendo para a entrada para a etapa 9 a volta dos eventos sociais com capacidade também para no máximo 100 pessoas ou 30% da capacidade do espaço, o que for menor, assim como eventos culturais, também com limitação de até 100 pessoas ou 30% da capacidade. Já para a etapa 10, acrescentamos o aumento da carga ou da capacidade de todos os 3 tipos de eventos, os corporativos, os sociais e os culturais, para até 300 pessoas ou 50% da capacidade do estabelecimento. Dessa forma, acreditamos que conseguimos graduar a entrada das atividades de eventos para que possamos garantir o retorno dessas atividades econômicas, mas sempre com novos protocolos de funcionamento, obedecendo os eixos de higiene, distanciamento social, comunicação e monitoramento, sem descuidar do risco que a volta de cada atividade dessa pode trazer para as curvas da pandemia no nosso estado. Os protocolos dos setores estão disponíveis no site, no www.secretaria.gov.br,
pecontracoronavírus.pe.gov.br, onde também está publicada a nossa última versão atualizada do Plano de Convivência das Atividades Econômicas com a Covid-19. Obrigado. Obrigado, secretário Bruno Schwab. Vamos passar aqui a palavra agora para o secretário Alberes para fazer um comunicado relevante. Secretário, por favor. Cumprimentar o secretário de Saúde, André Longo, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schwab. Estamos lançando hoje uma plataforma virtual, o Compre.pe, que vai ajudar muito as pequenas empresas que sofreram muito com a pandemia, como também os artistas de artesanatos, de artes, pessoas que tiveram as suas vendas prejudicadas nesse momento de pandemia. E agora vão poder estar oferecendo esse trabalho, como nós temos em Pernambuco, todas as regiões, artesanatos, obras, como Caruaru, nós temos os bonecos de vários artesãos, nós temos Mata Norte com Tracunhaém, enfim, São Lourenço da Mata, e todo o estado nós temos, a cultura do nosso estado é muito rica, e esses artesãos, esses artistas e os pequenos empreendedores vão poder estar disponibilizando suas obras, suas peças e seus negócios dentro do site, dentro de uma plataforma digital que se chama Compre.pe, muito fácil de acessar, compre.pe.gov.br, e lá vai cair uma plataforma, que é a do PE Cidadão, onde já tem 400 mil pessoas cadastradas e entram 15 mil pessoas por dia para variados serviços, como do Detran, Agência do Trabalho, e aí é um grande público que os pequenos comerciantes vão poder estar oferecendo seus produtos, como também para o mundo todo, porque a plataforma ela é muito ampla, né, e nós vamos estar fazendo também a divulgação do site para que as pessoas possam acessar. Nós já temos alguns cadastrados, estamos já com a relação de muitos artesãos e muitos pequenos empresários de Pernambuco que vão se cadastrar. É muito fácil o cadastro. Dentro do site tem lá um link onde a pessoa pode se cadastrar, mesmo sem precisar procurar a secretaria. Existem outras plataformas digitais no Brasil, mas cobram um valor ainda alto para os pequenos, onde também restringe ao pequeno poder participar das plataformas e cobram, em média, 22% do valor da venda do produto. Essa plataforma do governo do estado de Pernambuco, ela não vai conter nenhum custo para o pequeno empreendedor. Todos vão poder estar ofertando seus produtos de forma gratuita. Então, é uma grande oportunidade que o governo está oferecendo para que os pequenos empreendedores do nosso estado possam ter a oportunidade de vender seus produtos nesse momento e também, né, depois, porque todo mundo sabe que hoje os negócios estão mudando, a forma do e-commerce hoje veio para ficar e a gente já está adaptando essa forma para os pequenos empreendedores do nosso estado. Então, a gente está lançando hoje essa novidade, que está à disposição a partir de agora para todos que queiram comprar ou vender entrando no site compre.pe.gov.br. As duas primeiras perguntas de hoje são para o secretário Bruno. Primeiro, de Eduarda Barbosa, do portal Folha PE. O setor de eventos vem pressionando o governo para a liberação de atividades. O governo tem previsão de começar a liberar para esse setor? Existe algum protocolo que está sendo montado? E também Gabriel Trigueiro, do Diário de Pernambuco. Mesmo com a pandemia no pico, o Distrito Federal liberou o funcionamento de cinemas mediante distanciamento entre espectadores. Por aqui, existe essa possibilidade de retorno das salas de cinema? Bom, o nosso plano de convivência, ele fez um estudo da economia pernambucana e nós elencamos aí as 32 atividades econômicas e setores de que forma a gente poderia estar graduando a sua volta, a permissão para funcionarem.
Então, nosso plano foi dividido em 11 etapas, boa parte já conseguiu voltar, o que representa 97% do PIB, e aquelas atividades que trazem mais risco para a saúde ficaram, evidentemente, para o final. Mas a gente tem dialogado bastante e é por isso que hoje a gente fez o anúncio aqui do início da flexibilização das atividades de eventos. Obviamente que com novos protocolos, a gente não pode nunca imaginar que vamos voltar como era antes. Nós estamos dando uma oportunidade dessas pessoas poderem voltar a ter uma atividade econômica, ter uma oportunidade de geração de renda, mas a gente precisa ter muito cuidado nos protocolos, nos 3 eixos, higiene, distanciamento social e comunicação e monitoramento, para que possam haver, no início, pequenos eventos, com até 100 pessoas na parte corporativa, e faseamos nas outras etapas que vão entrar na 9 e na 10, os eventos sociais e os eventos culturais, onde se inclui aí o cinema. Então, os protocolos têm sido discutidos, à medida que a gente avança, a gente vai publicando e também preparando as entidades e as empresas com esses novos protocolos para elas se prepararem para isso e a gente voltar a ter, pelo menos de forma gradual, a oportunidade dessas pessoas estarem voltando às suas atividades. Elane Andresa, da TV Asa Branca, para Dr. André. Estamos perto de completar um mês da liberação das feiras do Polo de Confecção do Agreste. Que avaliação vocês fazem dos impactos que isso teve, tanto na economia quanto na saúde? Bom, felizmente, do ponto de vista da saúde, acho que o Bruno depois pode falar um pouco sobre a questão econômica, mas do ponto de vista do impacto para a saúde, nós não vimos nenhum impacto negativo, do ponto de vista dos números. Nós temos indicadores tanto do caso de síndromes respiratórias agudas graves, quanto do número de óbitos, quanto do impacto sobre o sistema de saúde, que tem melhorado na segunda macro-região, mais notadamente aí a gente está falando da 4ª Gerência Regional de Saúde, onde está o polo de confecções, estamos falando fundamentalmente de Caruaru, de Santa Cruz e de Toritama, pelo menos aquela região ali, a gente tem colhido resultados positivos. Para se ter uma ideia, nos últimos 21 dias, até a semana 35, hoje a gente está vivendo a semana 36, a gente não tem ainda os dados completos dela, mas até a semana 35, lembrando que a gente abriu ali, da 32 para 33, o polo de confecções, a gente tem redução aí do número de casos superior a 12% e de óbitos superior a 43%. E nós temos percebido uma redução na taxa de ocupação ali também, da nossa rede de saúde específica da segunda macro-região nesse período. Então, não há nenhum impacto negativo até este momento na retomada das atividades do polo. Acho que o Bruno pode complementar aí com a questão econômica. Do ponto de vista econômico, o polo de confecções vem muito bem. A gente conseguiu manter a parte da indústria aberta, em nenhum momento da pandemia ficou fechado, permitindo-se a produção. Houve uma adaptação a essa nova metodologia digital de venda, então houve também uma antecipação de tendência, onde novos formatos de venda estão acontecendo, e com a abertura, a permissão da abertura da comercialização, que são os grandes polos, nas 3 cidades que têm realmente ali polos de feiras mais fortes, a avaliação é muito positiva, as vendas estão acontecendo, a produção está indo muito bem e a gente está muito satisfeito com o que a gente conseguiu construir do ponto de vista de diálogo. E aqui vai uma mensagem aos 3 prefeitos das 3 cidades, de Santa Cruz, Toritama e Caruaru, onde a gente dialogou bastante, momentos muito difíceis, mas que a gente conseguiu aí criar protocolos para que a gente pudesse estar voltando essa atividade a funcionar, como o secretário André Longo citou aqui, sem que isso provocasse um aumento nos casos de CIRAG e nos casos de óbito lá na região. Obviamente, a gente continua acompanhando semanalmente e não vamos, se por acaso houver alguma mudança de tendência, no estado como um todo, nós vamos precisar fazer as correções ao longo do caminho. Mas isso mostra que o nosso plano foi bem planejado e a execução dele tem sido gradual, mas efetiva. Teto Ligós, da Universitária FM, para Dr. André.
O Conselho Nacional de Justiça divulgou ontem que o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em unidades do sistema prisional brasileiro chegou a 29.403 casos e a 183 óbitos. No socioeducativo, já são 3.593 casos da Covid-19. A Secretaria de Saúde tem números atualizados de Pernambuco? Como vem sendo feito o atendimento a essa população? Bom, até o momento, a assessoria colheu aqui os números, né? Nós temos 1.453 pessoas privadas de liberdade das nossas unidades prisionais do Estado confirmadas para a Covid-19. Destes, 1.397 já estão recuperados. Os demais estão em isolamento nas suas respectivas unidades, sendo acompanhados diariamente pelas equipes de atenção primária prisional, composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, um conjunto de profissionais que fica, né, que trabalha, né, nessas unidades. Infelizmente foram registrados 8 óbitos e entre as medidas de prevenção para a Covid que são adotadas estão a distribuição, a exigência do uso de máscaras em tecido a todos os detentos, reforço na higienização com hipoclorito em todas as unidades, em especial no pavilhão onde ficam os casos que estão sendo acompanhados, confirmados. Chegou-se a suspender as visitas presenciais e as liberações judiciais para prisão domiciliar. Em relação aos socioeducandos, são 66 casos confirmados da Covid-19 entre adolescentes e jovens atendidos pela FUNASE. Destes, 49 já se recuperaram. O restante segue em isolamento, né, e estão assintomáticos. Esses são os últimos dados do boletim. Adriana Vitor, da TV Jornal, para o Dr. André. Qual a ocupação das UTIs pediátricas hoje? Existem novos registros em Pernambuco da síndrome multissistêmica inflamatórica pediátrica? Bom, nós não temos novos registros, né, da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, continuamos com 10 casos e, infelizmente, tivemos um óbito. Desses 10 casos, é preciso dizer que um desses casos é também de Alagoas, né, que foi atendida aqui em Pernambuco. Atualmente, a ocupação média das vagas destinadas a bebês e crianças está em 65%, sendo 70% nas UTIs pediátrica e neonatal. Luan Amaral, do Leajá, para Dr. André. Nessa semana, nossa equipe flagrou algumas peladas acontecendo em Santo Amaro e em Boa Viagem. Que medidas de fiscalização estão sendo tomadas para inibir a atividade que segue proibida? Já tem data para esse tipo de esporte coletivo ser autorizado? Bom, a fiscalização ela é contínua, né? É muito importante que a população procure entrar em contato, no caso, com o 190 para aglomerações como essa aí, de preferência, quando está acontecendo a infração, que as pessoas às vezes só informam isso depois. A gente tem dito sempre aqui, nós não conseguimos que o poder público seja onipresente, a gente precisa do apoio da população. São atividades que ainda não estão liberadas dentro do nosso plano. O nosso secretário de Educação e Esportes tem apresentado aqui, né, uma programação para os esportes e tão logo haja essa possibilidade, será divulgado. Mas assim, é muito importante que a população continue ajudando, né, informando quando dá eventualidade desses descumprimentos, para que o poder público possa agir e coibir a ampliação da transmissão da Covid-19 nesses espaços públicos. A gente entende a importância cultural, né, desses eventos. A gente sabe da importância que isso tem, né, nas comunidades, mas é preciso estar atento, né, ao cumprimento das normas sanitárias e é muito importante que a população seja partícipe desse processo, comunicando ao poder público em tempo de se poder ainda agir, né, para coibir esse tipo de atividade. Alguém gostaria de fazer alguma consideração antes do encerramento? Encerramos então mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa tarde.